Vereadora Emília Correia, é um prazer, viu, tê-la aqui. Bom dia, mas bom dia mesmo. Então, bom dia, Hélio, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Muito bom estar aqui com vocês, estou à disposição, viu? Muito bem, a gente já agradece, né? Quero agradecer também a assessoria, a nossa amiga Andréia, pela disposição em colaborar com a gente, Andréia. Mas, doutora Emília, amanhã, né, teremos mais um capítulo dessa história do julgamento da chapa Valmir e Francisquinho, doutora Emília Correia. A senhora, como advogada, o que poderia falar para os nossos telespectadores? Então, é mais uma etapa, né? É a continuação do recurso, do processo. É sempre bom dizer que recurso é direito que cabe a qualquer um reivindicar, discutir aquilo que entende como não justo, e não tem. Isso faz parte do dia a dia do advogado, faz parte do dia da justiça, ou de quem trabalha na justiça, portanto, não tem nenhuma, digamos assim, estranheza. Tem que dar fecho a essa história, né? Tem que dar fecho, isso trata aí da questão da ação rescisória, que teve a liminar indeferida naquele momento, isso também é normal, porque o juiz monocrático, digamos assim, preferiu repassar, entender que era uma questão mais para o colegiado, não quis liberar, poderia ter liberado, acho que já houve muito prejuízo nesse momento, nessa eleição, né? Porque entendo e me apego muito e não vou deixar de me apegar nunca à questão da soberania popular, que é o que tem de mais forte na Constituição Federal. É o que se tem de mais forte na Constituição Federal, é todo o poder emana do povo. É muito importante dizer isso. A soberania popular é mais importante que qualquer decisão judicial. E isso teve, né? Isso nós tivemos. Foi quase 500 mil de votos. Votos, inclusive, declarados como nulos, e as pessoas não deixaram de ir à urna para manifestar a sua vontade, que é legítimo. Manifestação de vontade do eleitor é legítimo, seja lá qual for o voto. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser dia 28, amanhã, Amanhã já, o né? que é que a justiça, a justiça vai se pronunciar nesse aspecto, né? Eu sei que a Sergipe já está cansado, Sergipe identificou que realmente aconteceu um golpe, né? Mas o TSE tinha a obrigação de corrigir, de chamar esse feito à ordem, de não deixar essa coisa protelar por tanto tempo, diz respeito ao que eu falei, a soberania popular, diz respeito à vontade soberana do povo, então não poderia de jeito nenhum deixar se alastrar assim por tanto tempo. Entendido. Como a senhora falou, né, foi uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, né? Ele que negou aí o pedido da chapa. É para pessoas leigas que estão nos acompanhando nesse momento. O que de fato vai acontecer na sessão de amanhã? O que é que vai ser julgado amanhã? Vai ser julgada a questão da rescisória, né? Da ação rescisória que se entrou com pedido ali, inicialmente, um pedido de liminar, para que fosse ou anulada aquela eleição, esse segundo turno, a eleição, ou então que fosse inserido lá atrás, que ainda caberia, né, o nome do Valmir nesse segundo turno. Só que se colocaram mais para frente, ficou cada vez mais prejudicial, né? Eu não estou acompanhando como advogada, né? Eu faço parte da É chapa. verdade, é Esse é um verdade. tipo de assunto, inclusive, que a gente sempre deixa para que os advogados que estão militando ali, que eles se pronunciem, porque eles estão acompanhando passo a passo, poderá precisar muito mais dessa informação. A gente tem a informação superficial, porque eu não atuei no processo como advogada, a gente tem a informação passada por eles, vamos aguardar, eu acho mais interessante aguardar esse recurso, esse julgamento, que não é um julgamento que vai ser por um só, vai ser um julgamento do colegiado, para ver o que é que vem por aí. Muitas injustiças foram feitas, declaradamente feitas, quando se veio a elegibilidade, que poderia ter vindo muito antes. A elegibilidade do Valmir tinha condições jurídicas, tanto é que aconteceu. Tanto é que aconteceu, ou seja, não houve enganação em nenhum momento da parte dos advogados, da parte das pessoas que compunham a chapa, em nenhum momento houve enganação
para o povo nesse sentido jurídico, nesse aspecto jurídico, não houve mesmo, porque se dizia que era, inclusive, uma irresponsabilidade. A defesa do Valmir altamente competente, né, nas pessoas, doutor, e aqui representado nesse momento, eu digo, pelo doutor Evânio Moura, meus respeitos, uma defesa tremenda de responsabilidade, de ética, foi o que a gente percebeu o tempo inteiro. Ainda continuando com a sessão de amanhã, para a gente encerrar esse assunto, amanhã é dia 28, estamos amanhã praticamente 24 horas, 48 horas da eleição. Caso a chapa Valmir, doutora Emília, saia vencedora amanhã, qual o próximo capítulo, o próximo cenário, já que a eleição é domingo? Bom, vamos aguardar. Eu não vou me antecipar, como eu falei, né? Já que eu não estou eu estou aqui vigiando aqui. Já que eu falei sobre a gatinha aqui que está perto de mim. Já que eu falei sobre que seriam informações muito melhores prestadas pela defesa do Valmir, vamos aguardar o que é que pode acontecer amanhã, para não falarem também que a gente está gerando expectativa em cima da boca da urna. Essa responsabilidade é do TSE. Essa responsabilidade é do TSE, quando deixa para decidir uma coisa tão importante em cima da boca da urna. Isso gerou, naquele momento do primeiro turno, um transtorno para o estado de Sergipe todo. A gente nunca vai esquecer isso. Quando poderia ter sido resolvido isso muito antes. Quando aquele registro, aquela impugnação do registro, deveria ter sido julgada depois dos embargos, que era a ação principal. Então, fica muito claro que o TSE que gerou todo esse tumulto, esse transtorno, e cabe ao TSE corrigir, chamar esse feito à ordem. Eu não sei como é que vai ser essa decisão amanhã. Eu acho que essa decisão amanhã, eu prefiro esperar do que comentar qualquer coisa antes, porque a coisa está tão, digamos assim, sem ordem, no sentido assim de jurídico da coisa, da responsabilidade para a população sergipana e do Brasil, né? E do Brasil. Então, eu prefiro aguardar amanhã, não quero gerar expectativa no sentido positivo nem negativo. Eu gostaria de gerar expectativa no chamamento do feito à ordem por parte do TSE, que não deveria ter permitido que essa situação chegasse até esse momento, e isso poderia ter sido, sim, corrigido. Obrigado, ok, então, doutora Emília, e aqui já começam a chegar perguntas, eu agradeço as pessoas que já estão com a gente. A primeira pergunta dos nossos internautas: como a vereadora doutora Emília Correia avalia o apoio de Valmir à candidatura de Rogério Carvalho do PT, e para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, o que diria aí a doutora Emília em relação aos indecisos? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente sempre respeita o posicionamento de qualquer eleitor, de qualquer autoridade. Posicionamentos para autoridades públicas, eles são mais complexos, né? Por quê? Porque existe, digamos assim, eleitores, seguidores que acompanham o trabalho daquele político, daquele candidato, né? Eu me responsabilizo, sim, pelo meu pronunciamento. Respeito por demais o pronunciamento e a decisão do Valmir, ele sabe disso. Em nenhum momento eu critiquei, porque não me cabe julgar. Quem julga posicionamentos dos políticos não são nem os juízes. É o maior juiz, melhor dizendo, que é o povo. O povo, que é o eleitor, é que julga nossos posicionamentos. O meu foi nenhum, nem outro. Até porque eu estava baseada no que manifesta força na urna. Aquela manifestação na urna, ela é legítima. Uma manifestação, inclusive, que fez campanha para dizer que aquele voto era nulo. E a manifestação do livre e firme, dizendo o que queria. Foram quase 500 mil de votos. Então, eu não poderia, no meu entendimento, sem criticar entendimento de ninguém, seguir nem para um lado nem para o outro, porque o povo era muito claro: eu não quero nem esse, eu quero esse, né? Eu quero Valmir, eu quero Emília. Então, eu não podia contrariar, porque o povo realmente ficou sem entender, mas aí cabe a cada um. Dizendo também
que esse voto que alguns chamam de neutralidade, outros chamam de uma forma popular em cima do muro, esse não é um voto em cima do muro. Esse não é aquele político que não teve posicionamento. Quem vai pela neutralidade teve um posicionamento muito forte, porque disse não aos dois e deixa a população decidir em sua maioria. Foi o que eu fiz. Nenhum nem outro, respeitando a soberania popular, respeitando o posicionamento de cada um. Né? Quando uma pessoa anônima, um eleitor, toma um posicionamento, já é sério, porque o posicionamento de um reflete em todos. Imagine quando um político toma, né? Vai ser criticado, vai ser elogiado, é normal isso. O político, quando toma um posicionamento, agrada um, desagrada o outro, desagrada um, agrada o outro. E isso a gente já sabe, eu já sei, Valmir já sabe, cada um de nós que estamos sabe disso, e aí é só pesar, ver o que é melhor, ver o que identifica mais com a população. Eu entendo que a população abraçou muito esse posicionamento, não entendo, e aí vai com todo respeito de novo, tá? Não entendo que político tem que ter sempre que escolher um ou outro, quando disse tudo o contrário. Eu vejo, por exemplo, na campanha nacional, eu vejo, por exemplo, uma Simone Tebet, um Ciro, e de ambos os lados, terem dito tantas coisas, né, no caso, contra o Lula, disse tanta coisa contra o Lula não servia, não prestava, de repente o Lula serve, representa a democracia. Então, eu acho que isso gera uma confusão muito grande na cabeça do eleitor. Né? Eu acho que gera muito grande na cabeça do eleitor. Então, a gente respeita os posicionamentos. Aqui também teve isso, né? Tanta gente que se diz como da oposição e tal, aí se diz, não, eu tenho que fazer uma opção. Gente, tem. Eu estava conversando com a juíza doutora Maria Consentino, de Belo Horizonte, e ela, na política nacional, ela se posicionou ela é uma juíza aposentada hoje, né? Ela se aposentou para abraçar a causa da mulher, e eu conversando com ela essa semana, ela disse, por que eu tenho que escolher um lado? Por que eu tenho, se eu não acredito nem nesse, nem nesse? Eu sou livre, eu sou eleitora, e eleitora tem legitimidade para escolher o voto que quiser. Eu achei sensacional aquilo, que eu também penso assim, o eleitor tem legitimidade para escolher o voto que quiser, tanto é que lá na urna tem um voto em um, tem um voto em outro, tem um voto branco, tem um voto nulo. Logicamente, eu gostaria de estar recomendando algum desses dois aqui em Sergipe, mas eu não tenho como, respeitando a soberania popular. Estamos conversando, 11h36, conversando com a doutora Emília Correia, vereadora por Aracaju, ela que foi candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Valmir Francisquinho. Vereadora Emília Correia, os comentários bastidores da política o credenciam nesse momento, por sua posição, como a política mais centrada, né? Já que diversos políticos, tanto de esquerda, quanto de centro, quanto de direita, e principalmente políticos ditos como de oposição, nesse segundo turno tomaram rumos, né? Tomaram partidos, estão apoiando um candidato ou outro. A pergunta em cima dessa sua posição: a vereadora Emília Correia, depois dessa decisão de se manter neutra, é candidata de oposição à Prefeitura de Aracaju em 2024? Então, Maélio, essa é uma pergunta que tem sido feita. Isso é uma história que não começou hoje, né? Começou lá atrás. É uma pergunta que tem sido feita muito para mim. Eu digo sempre que pode até acontecer, sim. Pode até acontecer, sim. Hoje já tem uma outra visão das coisas, né? Mas ainda é muito cedo para falar. A gente nem teve ainda a conclusão do segundo turno. E eu sou muito tranquila, eu não quero poder pelo poder de forma nenhuma, eu quero aquilo que eu possa ser útil para contribuir para a melhoria de uma cidade, de um povo. Se não for para isso, não faço questão de mandato nenhum, né? Nós saímos agora, eu venho de uma caminhada onde a gente tem conseguido muitas vitórias, e vitórias independentes, vitórias livres, votos livres, limpos. Eu acho que isso vem de muita força, muitas vezes com dificuldade de todas as ordens, e a gente tem chegado, tem crescido,
né? Não é como esses crescimentos que acontecem de uma hora para outra que a gente vê, que a gente até estranha, mas essas pessoas que às vezes sobem de vez também caem de vez, né? E não é uma história que vem de muito tempo, não é uma história. Então, pode acontecer. Aqui o aracajuano tem se pronunciado muito nesse sentido, mas a gente é muito cauteloso, muito cuidadoso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Vamos ver, vamos ver. Emília está aí, ela veio para trabalhar toda a vida, trabalhou, nunca parou de trabalhar, desde adolescente. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? A gente caminhou uma campanha tão linda, linda, maravilhosa, linda essa campanha para a vice-governadoria. Eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu sabia dos riscos jurídicos, né? Tive a oportunidade de conhecer de mais perto o Valmir, né? Todo o entorno do Valmir. Quero, inclusive, mandar um abraço para ele, quero mandar um abraço para todos aí em Itabaiana que acompanham seu trabalho, Aélio. E dizer que a gente está à disposição. Aqui em Aracaju, o trabalho da gente continua como vereadora, continua sem parar. Durante a campanha eu trabalhei como vereadora, eu não parei. A gente vai continuar, e quando chegar um momento certo, certamente Sergipe, Aracaju, vai tomar conhecimento disso, não tenha dúvida. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas aqui a gente tem ouvido muito isso, e isso é uma forma também de reconhecimento ao nosso trabalho, tenho certeza disso, e isso não me enche de vaidade, me enche de responsabilidade. 11h40, eu converso com a vereadora Emília Correia, da capital sergipana, ela que foi candidata a vice-governadora agora nas eleições de 2022. Por falar em Valmir, vereadora, qual é o contato que a senhora tem tido nesse momento com o Valmir de Francisquinho? Quais as conversas entre vocês? Então, nesse momento, a gente não tem tido conversas, até porque ele está nessa corrida da campanha, né, do candidato que ele está apoiando. Eu, no meu ritmo de trabalho junto à Câmara Municipal de Aracaju, e tantas outras coisas que a gente faz na nossa rede social, nas sessões, nas fiscalizações, nas conversas com as pessoas que a gente não tem parado. A gente não tem tido conversas nesse período, até porque não há como ter, né? E não tem nenhum tipo de problema entre eu e o Valmir, até porque quando a gente respeita o posicionamento do outro, a gente pode não concordar, né? A gente pode não concordar, né? Não entendi que foi a melhor opção, o melhor posicionamento, mas respeito. Até porque dentro da nossa própria casa é assim, né? Às vezes o seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu pai têm posicionamentos diferentes. E nem por isso as pessoas são inimigas ou brigam, não, apenas respeita e caminha. Essa faz parte da vida, né? Essa diversidade faz parte da vida, mas não tenho tido contato com ele nesses últimos dias, certamente justificado pela correria, mas isso não impede de forma nenhuma que se converse, até porque se criou um vínculo, logicamente, de respeito, de admiração, por aí, sabe, Aélio? São 11h41, aqui o Valfran. É ilusão acreditar em parcialidade, a Justiça Suprema está certa, é a opinião dele. A Jussane também com a gente, né? Deixa eu ver quem mais está com a gente. A Rosilene também, bom dia, obrigado aí por estar com a gente. Vereadora Emília Correia, o projeto do que a senhora pertence, né, que é justamente foi junto ao Valmir, esse projeto está momentaneamente parado. Nós temos aí 2 projetos, um dos 2 vai estar comandando os destinos de Sergipe a partir de janeiro. Como é que a senhora vê esse momento, eu não diria político, mas administrativo para o futuro em Sergipe, com os 2 nomes que aí estão expostos? Com muita preocupação. Com muita preocupação. Mas, olha, outra coisa que eu quero passar para o povo de Aracaju, o povo de Sergipe, o povo de Itabaiana, quando você entende que nenhum nem outro, não significa que nenhum nem outro chegando ao poder vai deixar de ser cobrado pela Emília, não. Chegando ao poder, qualquer aracajuano, qualquer sergipano, qualquer brasileiro pode cobrar sim. Ah, depois não vai poder nem cobrar porque não votou, não trabalhou. Quem disse isso? É manifestação. Não tem manifestação de rua, que às vezes incomoda a sociedade, tem manifestação de urna. Mas depois da pessoa imbuída do poder, no estado ou no município ou no Brasil, cabe cobrança. Cabe fiscalização,
E é isso que a gente vai fazer, seja lá quem for. Seja lá quem for. Continuo sergipana, continuo aracajuana, continuo brasileira. Vamos estar cobrando, sim. Vamos estar apontando, vamos estar contribuindo com ideias. É isso que qualquer brasileiro sergipano tem que fazer. Né? Escolhendo ou não escolhendo, a gente espera que a pessoa se identifique com algum ponto, se acha que deve ser assim, a gente respeita. Mas se acha que, olha, não dá para mim nenhum nem outro, não significa que esse eleitor, esse sergipano, vai deixar de ter a legitimidade de cobrar. Até porque esse sergipano e esse brasileiro paga impostos, impostos caríssimos, né? Então tem todos os direitos e legitimidade e dever, inclusive, direito e dever de cobrar. A nível nacional, qual a sua visão, né? Sem tomar partido, nem o atual presidente, nem o outro candidato Lula. Como é que a senhora vê a nível nacional esse momento? Nós vamos passar por esse momento e 2023 vai chegar. A economia, saúde, passamos por uma pandemia. Qual a visão da vereadora Emília Correia? É isso que eu digo, né? Nesse momento, a minha opção de escolha, eu já deixei claro, é pelo Bolsonaro, né? Deixei claro isso, minha declaração de voto. Acho que o Lula já deu o que tinha que dar, a esquerda, existem pautas, eles muitas vezes entendem que os de direita são muito radicais. Não gosto dessa coisa de radical. Tem coisa boa em um e coisa boa no outro, coisa ruim em outra, coisa ruim no outro. É só você entender o que é que me identifica mais e escolher. O momento da economia, o momento de melhorar o Brasil, esse momento ele tem que ser todo dia, através da gestão e através dos brasileiros, cobrando e procurando saber direitinho como é que as coisas estão funcionando. E outra coisa, sabe, Aélio, que me preocupa muito no Brasil e me preocupa muito em Sergipe, é quando a imprensa, que é um poder, superpoder, começa a direcionar as coisas para um lado e para o outro, sem a responsabilidade da isenção e sem a responsabilidade de dizer a verdade, seja de um lado ou seja de outro. Isso é um grande prejuízo. É um grande prejuízo. E a gente não pode, de jeito nenhum, concordar com isso. Né? A gente sabe que o Brasil precisa avançar, a gente sabe que já conhece o grupo do PT, que passou tanto tempo à frente, e teve coisas positivas, tiveram coisas negativas. Olha, eu me identifico mais por aqui. Então, é um direito também do brasileiro, do sergipano, tá? E o Brasil precisa avançar? Precisa, sempre vai precisar. Nós precisamos avançar todo dia nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que estar sempre andando para frente. Ah, mas andar para cá é retrocesso, andar para lá é avanço. Quem vai definir isso é o eleitor. É o eleitor, né? O país precisa, sim, melhorar em vários aspectos, né? O Brasil sofre muito, o Brasil precisa melhorar muito na questão da educação, que é por onde tudo começa. Sergipe precisa melhorar muito na educação, que é onde as pessoas começam a enxergar as coisas, né? Tanto um lado, eu considero assim, Sergipe e o Brasil está precisando melhorar em várias áreas, a começar pela educação, saúde. Sergipe está um caos há muitos anos, Aracaju está um caos, é o mesmo grupo. Então, como concordar com um, como concordar com o outro, se a gente conhece as histórias? Eu me refiro a Sergipe e ao Brasil, logicamente. Eu entendo que teve alguns avanços, precisa avançar mais, mas dentro do meu entendimento, da minha escolha, a linha é uma, e é diferente muitas vezes do que a maior parte no estado de Sergipe parece que entende, né? Outra coisa que está gerando um prejuízo muito grande, essas pesquisas. As pesquisas, elas têm sido desmoralizadas quando as urnas abrem, e isso gera, sim, um dano muito grande à população, Pesquisa tem que ser coisa séria. Não, a pesquisa você faz para um consumo interno, que ali representa a verdade e às vezes não agrada muito aquele candidato, e aquela que vai ser divulgada, que normalmente não é a que representa a verdade. E quantos institutos têm aparecido nesse sentido? Tem que ter uma punição para isso, tem que ter uma fiscalização para isso. Tudo isso aí vai depender, sim, do governo federal, vai depender também do governo estadual,
né? Então, a gente vai continuar de olho nesse aspecto e, como brasileira, como sergipana, a gente não vai deixar nunca de cobrar, de elogiar, de criticar, crítica construtiva, para que a gente possa verdadeiramente contribuir. Não é simplesmente uma crítica destrutiva. Se for necessário uma crítica destrutiva para acabar com aquilo, para parecer alguma coisa melhor, a gente faz, mas dentro do patamar da responsabilidade dos fatos, e não do que se... Legal, 11h48, vereadora Emília Correia, para encerrar esse nosso bate-papo, Aracaju, né, as decisões administrativas e políticas, obviamente, aqui em Sergipe, passam principalmente pela capital sergipana. Nós estamos aqui na região agreste, que também, né, tem sua importância, todas as regiões têm sua importância, mas as decisões, né, começam pela capital por ser aí o maior reduto. Como é que a senhora tem visto a parte administrativa do prefeito Edivaldo Nogueira, a senhora que está aí de perto, é vereadora de oposição, para que os nossos agresteiros, os nossos sergipanos possam saber a realidade? Como é que está a capital sergipana nesse momento? Então, Aracaju parece uma capital gerida pela mídia. É uma capital onde a gente, olha, eu acho que de repente quem está em Itabaiana, que é Arte, quem está em Estância, Tobias Barreto, olha para Aracaju, se for olhar só pela televisão, pela propaganda da televisão, meu Deus do céu, é sucesso absoluto, mas não é verdade isso. Não é verdade. É uma capital que é vendida, midiaticamente vendida como uma capital da cidade inteligente, humana, e a gente sabe que não é assim. Muitos pontos terríveis que já poderiam ter sido corrigidos. Ontem mesmo na tribuna, eu cheguei a me pronunciar em relação... Essa semana eu cheguei um dia na tribuna para falar sobre a questão dos médicos. Os médicos que estão sendo obrigados pela secretária municipal de saúde, logicamente com o aval do prefeito Edivaldo Nogueira, de atenderem os pacientes na rede municipal pública entre 10 e 20 minutos. Isso é um absurdo, isso é antiético, isso fere tudo que se possa entender como respeito, como humano, como adequado, né? Então, imagine se todo paciente está na mesma situação para ser atendido entre 10 e 20 minutos, para poder atender muito mais gente, porque assim vai parecer que está funcionando. Não é desse jeito. Cada paciente tem uma situação de saúde, requer um tempo de atendimento, e os médicos, logicamente, se pronunciaram também sobre isso, repudiando essa imposição, e a gente falou isso na tribuna. Você veja que muitas vezes essa história não chega no interior, no agreste, não chega, fica parecendo que a administração é nota não sei quanto de 1000, é para baixo. Outra situação muito séria que eu falei também ontem, sobre a questão dos cemitérios, né? O Ministério Público cumprindo uma decisão judicial de 2017, na verdade entrou com uma ação de cumprimento de sentença, já transitada em julgado em 2017, para que não tenham mais os cemitérios clandestinos, né, que se proíba isso, e que Aracaju tem que construir um novo cemitério, porque é indigno para as pessoas, na despedida, naquele momento tão triste, encarar um cemitério como São João Batista, que não tem mais nem espaço, não tem mais nem gaveta suficiente, um mau cheiro terrível. Você vê o mau cheiro dos cadáveres, até pedaços você vê, muitas vezes eles furam assim para poder secar mais rápido o corpo, para poder trocar de gaveta para chegar outro. Isso, há muito tempo. Então é uma gestão que deixa muito a desejar, né? Uma gestão que poderia ter avançado, uma gestão que agora, nesses dias, né, tem um ponto positivo, mas não só para agora, no segundo turno resolveu liberar o transporte coletivo gratuito, porque já não fez isso sempre. Maceió, por exemplo, todo domingo é gratuito o transporte, para que as pessoas possam se deslocar em seus lazeres. Aqui, somente em cima da boca da urna, liberaram o transporte gratuito. É bom isso? É importante isso? Mas não da forma como se faz. A gente sabe que tem direcionamento isso. Eu quero ver se continuar depois. Por que não teve no primeiro turno? Porque só agora, para facilitar, para incentivar as pessoas a irem à urna, isso é uma questão educativa, isso é uma questão que tem que ser trabalhada nas escolas, a importância de ir à urna, a importância de manifestar seu voto, seja ele qual for.
Aí, então, essas coisas todas, a gestão funciona em tempos, no sentido de manutenção de poder, mas de melhoria de qualidade de vida para as pessoas que mais precisam aqui na capital. Não é desse jeito, né? O transporte público terrível, transporte público que coloca a vida do cidadão em risco, que não respeita a mulher dentro do transporte público, a mulher é assediada, não se tem a devida segurança, né? Isso é um problema antigo. Todos os problemas terríveis de Aracaju são antigos e não são resolvidos, não são sequer amenizados. Mas na mídia tudo aparece assim, de forma maravilhosa, né? As mulheres, por exemplo, não têm a devida atenção em seus direitos, em sua proteção. Delegacias precisam ser estabelecidas não só em Aracaju, mas por todo o estado, para a proteção desses direitos, e tantas coisas mais que a gente sabe e vem batendo nessa tecla há muito tempo e as coisas não acontecem. Aí eu pergunto, como analisar uma gestão como essa? Não é uma gestão adequada, uma gestão que traga satisfação, é uma gestão midiática, que dá a impressão que tem, conserta ali, pinta ali, ajeita aqui, né, corre para aqui, para acolá. Infelizmente, é desse jeito e a gente fica sempre trazendo isso, contribuindo com ideias, com projetos, com fiscalização, que é a nossa área de competência na qualidade de parlamentar municipal aqui da capital. Eu converso com a vereadora Emília Correia, vereadora por Aracaju, ela que foi candidata a vice-governadora numa chapa encabeçada junto a Valmir Francisquinho. Aqui é Dilza Menezes, no caso imparcialidade, corrigindo aqui. Quem mais está com a gente? Lediane, bom dia, Hélio. Gostei muito do posicionamento da doutora Emília Correia. Ela diz, voltei na chapa que ela foi vice, mas agora não volto para nenhum desses candidatos ao governo. É a opinião da Ledione. Olha, doutora Emília, eu gostaria de agradecer imensamente, né, por esse bate-papo de hoje aqui com a gente. Há um bom tempo que a gente queria esse bate-papo, mas entendia a correria da campanha. Algo que eu não tinha questionado, fique à vontade desde já. Muito obrigado por estar com a gente nessa manhã, às vésperas praticamente aí do segundo turno. Então, Aélio, agradecer a você o convite, nós estamos sempre à disposição, dizer que os eleitores fiquem atentos, aquelas pessoas que se habilitam, né, que se colocam como candidatos de uma boa política, de uma nova política, preste atenção às atitudes, aos atos, para ver se verdadeiramente são novos, se são bons, se é a boa política, porque às vezes são pessoas que não chegaram ainda no viés da política, não assumiram mandatos, mas que praticam as mesmas práticas. São muitas vezes jovens que alimentam a esperança, mas que, no entanto, quando vêm, já vêm viciados com as velhas práticas. Então, fica esse recado, que nem tudo que parece ser tá? Aí a gente diz isso como um zelo para a gente dar continuidade, certamente, a um bom trabalho, não só aqui em Aracaju, mas se dispõe também a contribuir com outros municípios. A gente encaminha para outros municípios, Aélio. Muitas vezes a gente é solicitado projetos que a gente protocola aqui e tem câmaras e vereadores e vereadoras em outros municípios que pedem para a gente enviar cópia do projeto. Isso a gente se sente muito feliz, porque a gente não quer que aquele projeto fique só em Aracaju. A gente quer que aqueles projetos cheguem em todos os municípios também, para melhorar a vida dos municípios, e por aí vai, tá? Convidar todos, a gente tem sempre, todos os sábados, um café com Emília, que a gente faz na nossa rede social, Emília Correia, o Instagram, né? Emília Correia Oficial no Instagram e no Facebook. O Café com Emília é todo sábado, 7 da manhã. A gente tira a dúvida de direito das pessoas, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre fé. É um bate-papo muito legal e que todos estejam conscientes que no domingo cumpram seu papel, manifestando a sua vontade, a vontade da sua alma, do seu direito como eleitor, da sua cidadania. Os votos, tanto é lá que está na urna, Emília jamais vai ficar incentivando voto nulo, voto branco, mas Emília tem o direito de se manifestar, como qualquer eleitor tem, qualquer. Não é tem que ser esse ou tem que ser aquele, não. Tem que ser aquele que muitas vezes, olha, no processo eleitoral nós ganhamos a eleição. Eu e o Valmir e eu, nós ganhamos a eleição.
Foram quase 500 mil votos. Isso é muito forte, isso é muito representativo. E todo o nosso agradecimento. Aqui em Aracaju, Aélio, nós tivemos 133 mil votos. 133 mil votos. Certamente, esses votos aí representam muito numa definição aqui também, em qualquer eleição, como você bem falou, tá? Então, o nosso muito obrigado a todos os sergipanos, sergipanas, aos aracajuanos e aracajuanas que consagraram seus votos no primeiro turno. Foram 133 mil dizendo qual era a vontade, e eu vou respeitar essa vontade, com certeza, né? Foram quase 500 mil, e a gente vai respeitar essa vontade e deixando o eleitor livre para manifestar o que está no seu coração. E não para ir para a urna triste, ter que votar em um e em outro. Não sei onde é que saiu esse ensinamento que político tem que ter ou um lado ou outro. Não sei não, viu? Eu penso que aí tem muitas vezes outras coisas que não tem nada a ver, mas respeito qualquer posicionamento. E é isso que a gente vai fazendo. Muito obrigada, Hélio. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe muito vocês, que Deus ilumine os eleitores brasileiros e sergipanos, para que a gente possa fazer o nosso melhor no domingo. Um abraço, doutora Emília, sucesso, obrigado, sucesso sempre. Tá aí, conversamos com a doutora Emília Correia, vereadora por Aracaju, ela que foi candidata a vice-governadora, como vocês acompanharam aí, né, a chapa, juntamente com o Valmir Francisquinho, a doutora Emília, é uma informação aí exclusiva, inclusive, né? A chapa doutora Emília e Valmir, doutora Emília, obteve 130 mil votos na capital sergipana. Aqui em Itabaiana, o Valmir obteve 33 mil, em Aracaju, 130 mil votos. Inclusive, nós vamos trazer esses números dos maiores redutos eleitorais, das maiores cidades: Itabaiana, Aracaju, Socorro, Lagarto e Glória, né, no sertão do Sergipe. Veja, Aracaju, 130 mil votos para a chapa Emília, Valmir, Emília. Itabaiana, 33 mil votos. Lagarto vai por aí. Glória também, né, teve a liderança da chapa. E nós estamos nessa situação, vamos aguardar o que é que a Justiça brasileira, através do Superior Tribunal Eleitoral, decide no dia de amanhã.